Martins, que está no estúdio da CNN em Brasília, também vai entrar conosco, já conosco aqui. Boa tarde para você também, Luísa. Isso aqui é para dizer para você. Bom dia ainda. Boa tarde. É o cacoete do Toda 360. tarde a gente aqui no 360. Bom dia para todos vocês. Só para quem está chegando agora, para avisar, tudo que vai acontecer nessa eleição do Senado, que a eleição com a votação começa às 10 horas, mas a gente vai fazendo esse esquenta do antes, do durante e do depois. Vamos receber vários parlamentares aqui, Yuri Pita, para fazendo entrevista. Então aqui é a cobertura completa você tem na CNN Brasil. Vou contigo. Vale não, só lembrar, né? Tem ministro que tem mandato no Senado que pediu licença por orientação do presidente Lula, que vai aparecer aqui no Senado para votar e vai aparecer com a gente também para dar entrevista. Mas vamos colocar a Luísa na nossa conversa dela. Luísa Martins, porque é o seguinte, a gente sabe que um dos grandes nós a serem desatados aqui em relação ao Congresso Nacional é a questão das emendas parlamentares. Não dá para dizer em harmonia, em governabilidade, sem falar em liberação de emendas parlamentares. E o nó não está nem mais no Executivo, tá? É no Judiciário, Luísa Martins. O que se espera, né, do Supremo e do Parlamento em relação às emendas parlamentares? Bom dia para você. Oi, bom dia, Débora e Yuri, para o Pedro e para o Theo também, todo mundo que está conosco nesse sábado. Pois é, a Débora falou bem, né? O desafio da nova cúpula do Congresso vai ser fazer essa interlocução que tem sido feita por Lira e Pacheco junto ao Supremo Tribunal Federal em relação à liberação das emendas parlamentares. A gente viu ao longo do ano passado uma série de decisões proferidas pelo ministro Flávio Dino que bloquearam esses repasses enquanto não fosse sanado todos os problemas que ocorriam, né, em relação à falta de transparência e à impossibilidade de rastrear esses recursos públicos e a impossibilidade de a própria sociedade saber para onde está indo o dinheiro público, em que obras estão sendo aplicadas, se há algum tipo ou não de favorecimento para uma região em detrimento de outras. Enfim, eram uma série de problemas que foram identificados ali pelo Supremo Tribunal Federal e levaram o ministro Flávio Dino a fazer o bloqueio desses repasses. Uma das primeiras agendas, digamos assim, Débora e Yuri, da nova cúpula do Congresso com o Supremo Tribunal Federal vai ser uma reunião justamente para discutir essa questão das emendas parlamentares. De um lado, já foi expressada pelo ministro Flávio Dino uma intenção de fazer uma audiência de contextualização com os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para explicar em que pé andam essas decisões, o que ainda tem de pendência a ser cumprida por parte do Parlamento, por parte do Legislativo, e aí com isso colocar Mota e Alcolumbre, se de fato forem os eleitos como é a tendência, a par de todas essas determinações que foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente pode lembrar também que no ano passado houve uma espécie de virada de chave nessa correlação de forças aí entre os poderes. A gente via muito o Legislativo acusando, digamos assim, o governo, o Palácio do Planalto, de atuar junto do mesmo lado que o Supremo Tribunal Federal, isolando o Legislativo em determinadas pautas. Na relação das emendas parlamentares, o que a gente viu foi justamente o contrário, né? A gente viu o governo, ali na figura do advogado-geral da União, Jorge Messias, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal nos mesmos termos que foram colocados ali como pontos de preocupação por parte dos líderes do Congresso Nacional em relação, por exemplo, aos planos de trabalho das emendas PIX, a questão das emendas de comissão, ao teto para o crescimento das emendas em 2025. Então, houve, na verdade, ali uma dobradinha entre o Congresso Nacional e o governo federal para pedir ali ao Supremo Tribunal Federal que revise alguns pontos da decisão do ministro Flávio Dino. E isso não aconteceu. O ministro Flávio Dino rejeitou integralmente o recurso da União, que, como eu disse, replicava a insatisfação do Congresso Nacional. E aí, com isso, manteve ali a posição de
colocar regras bastante rígidas e severas como condições, né, para liberar as emendas parlamentares. Então, a gente viu, claro que o governo tinha um interesse, né, por trás disso, que era a aprovação do pacote fiscal. A gente estava naquele ponto em que o governo tinha essa pendência até o fim do ano, junto ao Congresso Nacional. Então, também se vinculou muito essa dobradinha em relação a essas necessidades do governo, mas o fato é que, na questão das emendas parlamentares, o Executivo jogou junto com o Legislativo, mas o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Flávio Dino, não transigiu, ficou ali firme, negou o recurso e manteve o bloqueio, né, das emendas enquanto não forem resolvidos esses problemas de transparência e rastreabilidade. O que se tem falado, só para concluir, o que se tem falado é que essa audiência que deve acontecer mais para frente, já com os novos presidentes da Câmara e do Senado, ela é uma audiência mais de contexto. Ela não tem muito, da parte do Supremo Tribunal Federal, que é o que eu acompanho um pouco mais de perto, não tem muito o que Mota e Alcolumbre, se forem os eleitos, possam fazer ali para para rever eventualmente uma decisão do Supremo. A decisão está tomada, está referendada, mas o ministro Flávio Dino quer esse canal mais direto de interlocução que tem sido feito com Lira e Pacheco. Ele quer continuar fazendo também com os novos presidentes da Câmara e do Senado. Yuri, Débora.